Feliz Ano Novo, meu irmão, minha irmã. Feliz 2017. Para o povo brasileiro, este ano foi um ano de muitos reveses, de muitas contradições, tantas crises, tantos contrastes, tantas indignações. Se quiséssemos avaliar a partir de resultados, diríamos que foi um ano muito difícil. Mas atravessamos. Quem esteve conosco, talvez nem conseguiríamos se não fosse por verdadeiras experiências e esperanças. E aqui estou eu para este primeiro dia do ano de 2017, para a nossa leitura orante. Para este domingo, 1º de janeiro, a palavra de Deus é de Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Ainda estamos em atmosfera de Natal. Sob aspecto litúrgico ainda vivemos os dias natalinos e o Evangelho é eminentemente natalino. Vamos observar, leiamos. Quando os anjos deixaram os pastores em direção ao céu, eles, pastores, disseram entre si: vamos já para Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado em uma manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do Messias. Ou melhor, contaram-lhes o que fora dito a respeito do menino. E todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos estes acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. É esta a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, para este nosso domingo, 1º de janeiro, primeiro dia deste ano de 2017. Tentemos compreender o que pretendeu Lucas que o seu leitor conhecesse. Vamos, pois. Os pastores disseram entre si: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos até lá, ponhamo-nos em movimento. Chegou-nos a notícia, uma boa notícia. Um Salvador nos fora dado. Assim os pastores, eles que tinham se atemorizado grandemente, dramaticamente, pois aquela luz que os envolvera no meio da noite, ao início temeram, pois se lhes afigurara um dia, um momento dramático de julgamento e condenação.
a palavra que soara e ressoara fora outra. Uma grande notícia, uma boa notícia. Nasceu o Salvador. O sinal, uma criancinha. E lá vão eles. Quem podia se deixar influenciar por uma notícia destas à época? Uma criança não tem valor. Naquele tempo não tinha. Era a figura do homem, do jovem, da mulher. Se pudesse ter filhos, alguma dignidade. Se não tivesse filhos, nenhuma relevância. E criança ainda menos. Aqui estava um recém-nascido. Mas vamos a Belém ver o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Jamais tinham imaginado, não se tratava de ver uma criança, mas de perceber que na criança o Salvador e Deus se fizera próximo. A experiência de fé. Não se trata de contemplar um espetáculo, ver uma criança envolvida em panos, numa manjedoura, num coxo. Não é espetacular, é mais dramático. Mas lá foram, porque queriam ver o que o Senhor lhes dera a conhecer. E foram às pressas. Esse detalhe narrativo, às pressas, indica o estado de ânimo daqueles homens desprestigiados, desacreditados, mas foram às pressas ver o que acontecera. E contaram, vendo-o, contaram o que lhes fora dito, que um anjo anunciara, que dias de paz chegaram, que a grande notícia viera, um Salvador tinha feições de criança. Ou é muita fé, ou é muita fantasia. Eles puseram-se em movimento porque queriam crer, foram ver. Era um sinal, assim lhes dissera o anjo. Interessaram-se. Todos se maravilhavam, e aqui Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos estes acontecimentos e os meditava em seu coração. Conservar estes acontecimentos, o verbo usado por Lucas é até interessante, símbolo em grego, daí a palavra em português símbolo. Tratava-se a ação prática, imediata, sugerida pelo verbo, é juntar todos estes acontecimentos, colocá-los lado a lado e perceber o modo como Deus estava atuando nos fatos de sua vida e de sua história. Era uma mulher que buscava perceber os sinais que Deus deixava em seus passos e em seus caminhos. Os dela, os dos pastores, os caminhos das pessoas com quem se encontrava. Pois bem, eles voltaram glorificando, cantavam, louvavam, não porque estavam eufóricos, uma espécie de alegria artificial ligada apenas a um momento singular e único, como se fosse algo pontual, de momento. Não isso. Eles tinham motivos para considerar que a sua própria situação de pastores era completamente desfavorável. Eles não podiam dizer que tudo estava bem porque eram rejeitados, difamados, eles pastores.
Tampouco José e Maria podiam comentar muitas coisas, porque até então tudo fora tão marcado por contradições. Mas ela percebia os traços da ação de Deus a despeito de tantas vicissitudes. Eis a nobreza desta mulher. Não se tratava de belezas, de sucessos, de triunfos. Não podia cultivar ou produzir-se, como se diz, como mulher. A vida era muito dura, difícil. Havia, sim, razões humanas para dizer que as contradições pareciam desfigurar as esperanças. Mas ela meditava e percebia os traços de Deus nos seus passos. E quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Dar o nome de Jesus. Não se tratava apenas de escrever, como se faz num registro ou num documento, registro de nascimento. Não isso. Dar o nome significava pronunciar o destino que se desejava para alguém. E aí pronunciavam a pessoa, o nome daquele cuja identidade significava Deus salva. Pronunciar a salvação do próprio Deus que procede de dentro. A voz não é apenas uma sonorização que sai pela garganta. Para a cultura do tempo era algo que vinha do fundo, daquela verdade mais autêntica da própria interioridade. Pronunciava a salvação de Deus. Aí José, aí Maria, isto é, dentro de sua casa, dos seus contextos, do seu círculo de relações e de intimidade, pronunciavam os encantos que Deus tivera pela humanidade. Pois bem, vale a pena uns momentos de oração ante as realidades tão simples, quase simplórias por um lado, e tão densas de mistério por outro. Sigamos, querido irmão, querida irmã, para a segunda parte desta nossa leitura orante, deste primeiro dia do ano de 2017. É uma feliz ventura que comece este ano com um domingo. Se entendermos a grandeza dessa coincidência, começamos o ano celebrando a vitória do Senhor. E é uma feliz ventura que comecemos com o Evangelho o Evangelho de Lucas 2, versículos 15 a 21, porque contempla esta palavra a alegria dos humildes, dos pastores, de Maria, de José. Mas é para orar. Então, mais do que falar, tentamos predispor-nos, qualificar nosso corpo e nosso psiquismo e nossa interioridade, encaminhar quem somos, disciplinar-nos interiormente para a oração.
está aqui a imagem do pequeno, de Deus criança, que o Evangelho de Lucas nos sugere. Os pastores deixaram seu lugar onde estavam e foram até aquele presépio rústico, um coxo, com uma criança envolvida em faixas lá dentro. Não é espetáculo, não é teatro, não é triunfo, mas é uma verdade que Deus, mediante a qual Deus quer se fazer alcançar. Para que possamos orar, vamos, pois, ao silêncio de recolhimento. Feche seus olhos. Queira respirar com serenidade, sem pressa, mas uma respiração profunda. Parece que não é possível falar de Deus sem que o corpo se prepare. É assim com qualquer encontro, o corpo precisa falar. Também aqui. Respire mais uma vez com profundidade. Uma terceira vez ainda é necessário. E agora vamos, eu e você, pedir ao Espírito Santo que nos conceda a sabedoria que moveu aqueles pastores a ir até Belém. É o Espírito de Deus que põe em movimento os discípulos de Jesus. Vem, Espírito de Deus, és a força de Deus. Vem projetar tua luz como algo acontecido em Belém. Como puseste em movimento os pastores, move-nos a ir até lá. Move-nos, Espírito de Deus, a contemplar o presépio. E na simplicidade de algumas imagens, que possamos vislumbrar o amor do alto, do Altíssimo, que se fez pequeno para que pudéssemos compreender. Vem, Espírito Santo, orar em nós, orar conosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, o terceiro passo. Vamos reler o texto com as imagens que ele oferece. Com os olhos fechados para que a imaginação não seja turbada. A imaginação não fantasia, isto é, imagens sugeridas pelo próprio texto, pela palavra de Deus. Os pastores disseram entre si: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu. Isto. Podemos até aqui com a nossa imaginação, um deles talvez tenha ficado com as ovelhas. Os outros, vários deles, põem-se em caminho. É noite, mas é possível ver o caminho. Estão alegres, nem a escuridão obscurece o rumo, sabem para onde ir agora. Vamos a Belém, vamos ver o que aconteceu. Não é distante, quem já esteve lá percebe a distância é de 1,5 km a 2, no máximo. Lá vão eles, descem a uma descida a percorrer.
Já começam a subir, a uma subida então, e chegam ao lugar. Falavam alto, caminhavam apressados, não tinham nenhum temor. Querem ver. Foram às pressas e encontraram uma criança, a mãe, José. O lugar é improvisado, o berço e a criança lá. Foram, contemplaram e começaram a contar aos presentes. Talvez relatem a Maria, relatem a José. Enquanto relatam, também olham para o pequeno e estão a dizer: vimos, ouvimos, viemos. Tudo foi uma grande novidade. Talvez lhes ressoe aos ouvidos ainda aquela voz. Uma grande notícia. Nasceu para vós o Salvador. Eles sabem, os pastores até se olham, desprezados, recriminados, motivo de chacota até de muitos. A palavra de um pastor era tida por mentirosa, mas eles não mentem. Nós vimos, nós ouvimos, viemos ver. E todos que ouviam ficaram maravilhados. Dá para ouvir pessoas que chegam, inclusive, outras. Mas José, Maria, contemplam, ouvem, celebram. Tudo parecia contraditório no exterior, fora. Pastores, uma mulher de Nazaré, José, carpinteiro, César era o grande. E Deus escolhera a pequenez. Parece que vale a pena, e com a nossa imaginação, perceber aquela gente, mãos calejadas, até desajeitados, porque fisicamente não podiam ter cuidados consigo. Mas falam do quanto Deus se fizera acessível. E Maria, mais do que todos, tentando integrar os diferentes acontecimentos para perceber os sinais de Deus. Tente contemplá-la, vê-la, sorrir, quem sabe, mas mais do que sorrisos, a grande alegria procede da certeza. Aquela criança vinha de Deus. Sentia-se pequena, provavelmente. Quem sabe acaricia o seu pequeno. Talvez esteja a amamentá-lo, enquanto o faz, também o contempla. Como é que Deus age assim? Tão pequeno se fez, tão grande se manifestou. E agora tentemos ver a cerimônia interna, muito familiar. José, Maria e o pequeno. E eles, os pais, a pronunciar o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. Vale a pena, com a imaginação, observá-los. A criança nos braços ou em algum leito, o pai e a mãe, José, o pai adotivo, a mãe do Senhor, ambos olham, contemplam o pequeno e pronunciam seu nome
tendo consciência do que significa naquele pequeno que talvez esteja a dormir, talvez esteja abrindo pelas primeiras vezes os olhos, e eles a pronunciar o nome com muito amor, porque o gesto de Deus é amoroso, estão a dizer: Deus salva o seu povo. E agora, ponha-se lá, ponhamo-nos lá. Um dos pastores somos nós, cheios de desapreços e de pecados, como eles, mas herdeiros da boa notícia. E tentando olhar para o menino no presépio, imaginando aquela cena lá em Belém, tentemos nos maravilhar como aqueles pastores e ver quão grande é o amor de Deus que se fez tão pequeno. Se tiver uma criancinha em casa, olhe para ela. E Deus se fez daquele tamanho. É possível. Deus, ou pessoa, ou criança, os dois, Deus e criança. Tente imaginar-se acolhendo aquela criança, dando-lhe um beijo no rosto, e ao final, como o pastor, diga: cante, louve. Os pastores cantaram e louvaram. Faça a sua prece de louvor neste início de ano, contemplando as maravilhas de Deus, apesar de tempos tão difíceis. Quais os motivos que tenho eu, que tem você, para falar com louvor a Deus? Fale agora. É a sua hora de manifestar-se como fizeram os pastores.